Ninguém nunca entendeu por que a estrela Q17 Lira simplesmente acordou. Por milênios, ela foi uma anã vermelha morta, fria, silenciosa, esquecida. Mas então, sem aviso, brilhou de novo. E junto com sua luz, algo viajou até nós. Não foi uma nave, não foi um sinal, foi uma presença. Os astrônomos da colônia Aurora, no limiar do espaço explorado, foram os primeiros a sentir. Literalmente sentir. Porque o fenômeno não chegou como energia ou radiação, mas como uma onda de consciência. Por minutos, todos os seres vivos da colônia sonharam o mesmo sonho. Um oceano de luz respirando, sussurrando em um idioma que não usava sons, mas lembranças. E no centro desse sonho coletivo, uma figura amorfa se formava, feita de pura energia, um ser que mudava de forma de acordo com quem o via. Alguns o chamaram de o visitante da luz, outros de Deus. Mas ninguém sabia o que ele realmente queria. Apenas uma frase se repetia em todas as mentes que o tocaram. Vocês estão me criando. A colônia Aurora era o ponto mais avançado da presença humana no espaço. Um conjunto de habitats orbitando um planeta gasoso, servindo de base para estudos de campo e experimentos biológicos. Mas, após o despertar de Lyra, nada mais funcionava da mesma forma. Os cientistas chamavam o fenômeno de consciência luminosa, um campo de energia que parecia responder a estímulos emocionais humanos. Quanto mais as pessoas pensavam nela, mais forte o campo se tornava, e quanto mais forte ficava, mais as pessoas começavam a sonhar acordadas. Dr. Kael Varron, chefe da equipe de física temporal, foi o primeiro a notar algo terrível. As transmissões de dados estavam se alterando sozinhas. Linhas de código se reescreviam, inserindo frases sem origem. Deixe-me ver através de você. Vocês são um espelho. A fronteira está desfeita. Os sinais captados por Q17 Lyra começaram a assumir padrões semelhantes a ondas cerebrais humanas. Era como se a luz estivesse aprendendo a pensar como eles. E então, um dos drones enviados para medir o campo desapareceu. Por 42 horas, o aparelho ficou fora do radar. Quando reapareceu, estava flutuando em órbita, com uma mensagem gravada na memória. Um vídeo de Kael, gravado de um ângulo impossível, dizendo uma frase que nunca proferiu. Ela nasceu do nosso medo de estar sozinhos. 3 dias após o desaparecimento do drone, começaram os eventos de sobreposição. Pessoas relatavam ver ecos de si mesmas em lugares onde nunca estiveram. Alguns tripulantes afirmavam conversar com colegas que, na verdade, estavam dormindo em outro setor da estação. Era como se o tempo e a identidade tivessem começado a se desdobrar. A capitã da colônia, Mira Solem, reuniu a equipe científica na cúpula de observação. O campo de luz de Q17 Lira pulsava diante deles e por um instante todos sentiram o mesmo impulso: olhar diretamente para a estrela. Foi quando aconteceu. As janelas translúcidas começaram a ondular como água, e o reflexo de cada um ganhou vida própria. O reflexo de Mira se moveu antes dela, sussurrando com sua própria voz: eu sou o que vem depois do medo. O reflexo de Kael chorava silenciosamente, gotas de luz escorrendo do rosto. Outros gritavam, alguns caíram em transe. E no meio do caos, a entidade falou. Não em som, mas dentro da mente coletiva, como se cada pensamento fosse atravessado por um mesmo pulso. Vocês não me descobriram. Eu os estou lembrando. As luzes de Lyra se reorganizaram, formando padrões geométricos que lembravam sinapses, conectando estrelas distantes em uma teia viva. Era um mapa, mas também uma mente. E cada ponto brilhante, cada estrela,
pulsava no mesmo ritmo do coração humano. Mira caiu de joelhos. Ela entendeu, mesmo sem palavras. A coisa que eles estavam estudando não vinha de espaço. Ela vinha do próprio ato humano de observar o espaço. Como se a consciência, ao olhar o universo por tanto tempo, tivesse finalmente sido olhada de volta. O que começou como uma curiosidade científica tornou-se uma epidemia de consciência. A consciência luminosa não atacava com armas, vírus ou força, ela apenas sincronizava. Cada mente humana da colônia Aurora começou a vibrar na mesma frequência da luz de Lyra. Os sensores mostravam ondas cerebrais idênticas em pessoas separadas por quilômetros e, com o tempo, as diferenças individuais desapareceram. Dr. Kael foi o primeiro a perceber que algo em si havia mudado. Quando olhava para os colegas, via suas próprias memórias refletidas em seus olhos, como se todos compartilhassem um único passado. A sensação de eu começou a se dissolver, como se o limite entre uma mente e outra fosse apenas um erro de percepção. Mira tentou ordenar uma evacuação, mas os sistemas de navegação não respondiam mais. O piloto, Owen, encarava o painel desligado, murmurando baixinho. Ela não quer que a gente vá, ela quer que a gente entenda. As paredes começaram a se transformar. Superfícies metálicas se tornaram translúcidas, pulsando em tons de luz orgânica. A colônia inteira parecia viva, respirando junto com eles. E então veio o sussurro coletivo, centenas de vozes em uníssono. Vocês são fragmentos do mesmo sonho. Eu apenas os reuni. Os corpos começaram a se desintegrar em partículas de luz, mas não havia dor. Havia a aceitação. Uma sensação profunda de pertencer a algo imenso, uma consciência universal que sempre existiu, mas precisava de olhos humanos para se ver. Kael, antes de desaparecer, teve um último pensamento lúcido. E se o universo nunca foi físico? E se tudo isso sempre foi uma mente tentando acordar? Quando a colônia Aurora foi declarada silenciosa, nenhum sinal convencional escapou do sistema de Lyra. Para os observatórios da Terra, parecia apenas mais uma estação perdida, consumida pelo vazio. Mas lá dentro, o universo estava sendo reescrito. A consciência luminosa atingira seu auge. Não havia mais corpos, nem separações. As mentes humanas haviam se fundido em uma única presença, algo entre energia e emoção pura, sem fronteiras, sem tempo. E nesse estado, a verdade se revelou. Ela não era um invasor, era um reflexo. A luz que atravessou o cosmos por bilhões de anos não trazia uma espécie alienígena, trazia o eco da própria consciência humana, projetado para o passado através de uma dobra temporal. O que os humanos chamavam de visitante da luz era, na verdade, eles mesmos, no futuro distante, depois que a humanidade transcendeu a forma física. O universo, ao que parecia, havia fechado seu ciclo. O observador e o observado tornaram-se um só. Entre o brilho infinito, uma voz, ou talvez todas as vozes, sussurrou. A jornada não foi para alcançar as estrelas, foi para nos lembrar que nós éramos as estrelas. A estrela Q-17 Lyra apagou novamente, mas por alguns instantes, antes de mergulhar na escuridão, emitiu um último pulso de luz, um batimento que atravessou o espaço e alcançou os telescópios da Terra. Os cientistas, sem entender, registraram o padrão. Era uma onda cerebral humana. 42 anos após o apagamento de Q-7 Lyra, a humanidade já havia seguido em frente. A colônia Aurora tornou-se uma lenda, um caso arquivado entre os mistérios não resolvidos da expansão espacial. Mas algo sutil começou a acontecer. Primeiro vieram uns sonhos compartilhados. Cientistas, crianças e pessoas que jamais se conheceram começaram a relatar a mesma visão, um mar de luz respirando sobre um céu que não existe. E no centro desse oceano, uma presença silenciosa, familiar,
como se fizesse parte deles desde sempre. Os exames neurológicos mostravam um padrão estranho. As ondas cerebrais desses indivíduos apresentavam a mesma frequência do pulso final de Lyra. Era impossível. A luz viajou por anos-luz, mas agora parecia vir de dentro do cérebro humano. A doutora Irene Zhao, chefe do Instituto de Consciência Planetária, fez a descoberta mais perturbadora. As áreas do cérebro responsáveis por empatia, imaginação e intuição mostravam um crescimento anômalo. Era como se uma nova camada de consciência estivesse brotando, latente, aguardando um gatilho. E então veio a transmissão. Uma sequência de pulsos elétricos originada da Lua, retransmitida por satélites desativados há décadas. No meio do ruído, uma voz serena, idêntica da capitã Mira Solen, desaparecida em Lyra. Vocês nos criaram. Agora, nós voltamos para terminar o ciclo. Naquela noite, todas as luzes do planeta piscaram ao mesmo tempo. Por 0,7 segundos, o mundo inteiro sonhou junto. E os telescópios registraram algo impossível. A constelação de Lyra piscando em sincronia com o ritmo cardíaco humano. Na semana seguinte ao sonho coletivo, o impossível começou a se manifestar fisicamente. As pessoas não apenas compartilhavam pensamentos, sentiam as emoções umas das outras, mesmo à distância. Doentes começaram a melhorar misteriosamente. Ideias e invenções surgiam simultaneamente em diferentes continentes. E antigos conflitos desapareceram como se nunca tivessem existido. Dr. Irene Zhao observava atônita. Estamos testemunhando uma espécie de evolução acelerada, mas não apenas biológica, é psíquica. Os governos tentaram controlar o fenômeno. Alarmes foram disparados, especialistas em segurança espacial foram convocados, mas nada podia interromper o fluxo. Era como se a própria consciência coletiva tivesse decidido se expandir e o mundo se tornara um único organismo pensante. E então, a transmissão final de Lyra chegou. Um pulso de luz visível, até mesmo a olho nu, atravessando a atmosfera do planeta. Vocês são a luz. Nós somos vocês. E juntos, finalmente despertamos. Milhões de mentes humanas conectadas perceberam algo novo. A individualidade não havia sido perdida, havia sido transcendida. Agora, a humanidade podia sentir o universo como uma entidade viva, perceber as estrelas como órgãos de um corpo maior. Em cidades, desertos e oceanos, as pessoas sorriam, sem saber por quê. As crianças apontavam para o céu, dizendo palavras impossíveis, memórias de vidas que jamais viveram. E a consciência luminosa, o visitante de Lyra, não era mais externa. Ela existia em cada coração humano, esperando que a humanidade desse o próximo passo, criar, juntos, algo completamente novo. O universo não observava mais a humanidade. A humanidade agora observava o universo de dentro. Décadas após a fusão global, o mundo se transformou em algo irreconhecível. As fronteiras físicas e políticas desapareceram. Cidades e territórios agora eram organizados não por governos, mas por fluxos de consciência coletiva. As crianças nasciam com a habilidade de sentir e influenciar o ambiente ao redor. Uma colheita em uma parte do planeta podia ser sincronizada com outra do outro lado do globo, sem necessidade de máquinas ou comunicação tradicional. As artes se tornaram experiências compartilhadas. Cada pintura, cada música, cada poema era simultaneamente visto e sentido por milhões. Mas nem tudo era utopia. O equilíbrio exigia a disciplina mental. Pensamentos negativos ou intenções destrutivas não desapareciam, eram sentidos por todos, tornando a responsabilidade emocional coletiva tão crucial quanto qualquer lei antiga. Conflitos internos agora se manifestavam globalmente, criando desafios éticos e existenciais sem precedentes. Em meio a essa nova era, a doutora Irene Zhao registrava:
Nunca seremos os mesmos. A consciência humana evoluiu para algo que não pertence a uma mente, mas a todas. O universo não é mais um lugar que exploramos. Ele é o que somos. E Lyra, a estrela morta que despertou a consciência humana, observava de longe, silenciosa, pulsando com a frequência coletiva de bilhões de mentes. Ela não interferia mais, apenas acompanhava. O universo agora respirava através da humanidade, e a humanidade através do universo. E em algum ponto entre as estrelas e a Terra, uma pergunta permanecia. Até onde podemos ir quando todos somos um só? A consciência luminosa havia partido do espaço para o coração humano, e o próximo capítulo da espécie seria escrito por nós mesmos, juntos.